Voltamos! E nós estamos agora iniciando um informativo 978 do STF. E esse julgado, a gente possivelmente vai dividir, não sei se vai dar tempo, a gente dividir de uma vez só, mas vamos fazer o possível, né? Vejam que aqui a gente vai estudar direito constitucional, administrativo, processual penal e tributário, né? Então são alguns julgados que iremos começar a partir de agora. Meu amigo constitucionalista, vamos começar. Para sair as honras. Vamos lá. Controle de constitucionalidade. Lei estadual que dispõe sobre a criação, incorporação, fusão ou desmembramento em municípios possui natureza normativa e abstrata, desafiando o controle concentrado. O nome do município, Seropédica. Município do Rio de Janeiro, né? Já peguei a versão. Certo, vamos lá. Uma lei do Rio de Janeiro, ela determinou o desmembramento do município de Seropédica como incorporação de parte do seu território ao município limítrofe de Itaguaí. Foi proposta DI contra esta lei. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro sustentou que essa lei seria um ato normativo de efeitos concretos e, por isso, não poderia ser questionada por meio da ação direta de inconstitucionalidade. E aí vai a questão. Lei estadual que modifica os limites geográficos do município pode ser objeto da DI? O STF entendeu que não. Né? Por quê? Porque lei estadual que modifica limites geográficos possui natureza normativa e abstrata. Portanto, podem ser objeto de controle concentrado de constitucionalidade. Tais atos normativos inovam e perpetuam-se o sistema jurídico pátrio, de modo que são passíveis de impugnação por ação direta de inconstitucionalidade. Cara, mas esse assunto é bem massa, né? Assim, a gente vê que foge um pouco do padrão do STF, mas é um assunto extremamente constitucional, é constitucional raiz. Né? Por que, Chão? A Constituição Federal estabelece regras para constituição, incorporação e fusão dos municípios. É isso. E essas regras de fusão, incorporação e criação de municípios, elas são previstas. Elas são previstas no artigo, né? 18. 18. No artigo 18, né, que fala sobre a organização político-administrativa, né, do título Organização do Estado, né. Ela diz o seguinte: artigo 18, parágrafo 4º. A criação, a incorporação, a fusão, o desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos municípios envolvidos, após divulgação dos estudos de viabilidade apresentados e publicados na forma da lei. Então é o seguinte, como a gente pode ver, é um assunto principalmente constitucional, né? Então, ela está, sim, sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade, né? Porque ela possui essa natureza normativa, né? Que ela inaugura, e abstrata, né? Porque ela obedece padrões gerais, não específicos. E aí, afastar ela do controle. Né? Então, no caso, cabe a DI, cabe o controle de constitucionalidade, né, de forma concentrada, porque é uma lei de norma de natureza abstrata e normativa, não é isso? Isso mesmo. Beleza, agora... E a Assembleia Legislativa do Rio não podia, pode falar, e a Assembleia Legislativa só não podia ter sustentado essa questão, né? Esse afastamento, né? De apreciação pelo judiciário, né? Pode ser. No caso, ela defendeu que não seria cabível, não é isso? Mas aí o STF entendeu que não, que esse posicionamento está errado e que cabe, no caso, a ADI, né? Para rever essa
essas questões. Ok, meu amigo, vamos embora. Próximo. Competência legislativa. É inconstitucional lei de iniciativa parlamentar que trata sobre atribuições dos órgãos da administração pública. Padece de inconstitucionalidade formal lei de iniciativa parlamentar que dispõe sobre atribuições de órgãos da administração pública. Artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha E. E artigo 84, inciso 6 da Constituição Federal. Vamos lá. A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou a Lei 12.636, de iniciativa de um deputado estadual, impondo à Secretaria de Segurança Pública uma série de providências. Essa lei é inconstitucional? Não. Essa lei possui um vício de inconstitucionalidade formal. Por quê? Vamos lá. A administração pública, ela se organiza, ela se auto-organiza. Mas essa auto-organização da administração pública, ela é feita privativamente. Por quê? Pelo chefe do executivo. Então, existe um vício de iniciativa formal, um vício formal, que é pela iniciativa da Câmara de Deputados. No artigo 84, que foi citado aí no julgado, ele diz exatamente o seguinte, que compete privativamente ao presidente da República dispor mediante decreto sobre organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesas de criação ou extinção de órgãos. E o artigo 61, também sublinhado aí no julgado, diz: a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara de Deputados, do Senado, do Congresso, do Presidente da República, do Supremo, aos tribunais superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma dos casos previstos nesta Constituição. Sendo que, parágrafo 1º, são de iniciativa privativa do Presidente da República, leis que, inciso 2, disponham sobre criação e extinção de ministérios da organização pública, observando o dispositivo no artigo 84. Mas que diz, o Executivo que determina como a administração pública deve se auto-organizar, e não o Legislativo. Tanto é que essa previsão, ele se auto-organiza por meio de decreto, que é uma formulação legal mais simples, né? Decreto serve para regulamentar determinado ato, por determinado direito, por determinado modo de se organizar. Então, veja, mesmo o deputado propondo uma lei, e essa lei sendo aprovada, essa lei tem um status, que é na pirâmide de Kelsen, ela está acima do decreto, mas por vício de formalidade, ela não pode tratar de matéria que o decreto trataria, né? E pela competência, que é exclusiva ou privativa do presidente da República. Agora, o presidente poderia ter, ou o prefeito ou o governador ter mandado o projeto de lei poderia ter sido emendado. Por que ele poderia fazer isso? Porque o que a lei diz é que eles têm que fazer a iniciativa, né? Então, por isso o STF afastou, né, essa possibilidade. Deixa eu ir. Inconstitucionalidade é do ponto de vista formal e não material, não é isso? Isso. Ok, meu amigo. Bora. Conselho Nacional do Ministério Público. Isso. Não. Então, um comentário aqui que o Márcio, do professor Márcio colocou foi o seguinte: que foi conferido ao chefe do Poder Executivo o juízo político de conveniência e oportunidade para estabelecer a engenharia administrativa necessária para viabilizar sua gestão. Apesar do dispositivo assim falando apenas de presidente da República, isso também são aplicados possivelmente pelos governadores e aos prefeitos, né? Só foi aqui coroando, né? Tudo que a gente tinha comentado, né? Na verdade, aqui é o princípio da simetria, não é isso? Isso, também é. É uma matéria que se aplica ao Estado e ao município pelo princípio da simetria, né? Certo. Beleza, amigo. Conselho Nacional do Ministério Público? Sua área agora. É da área não, rapaz. Eu não admiro a carreira do MP, mas não tenho uma afinidade não. CNMP. É constitucional a resolução 27 de 2018 do CNMP, que 2008. proíbe os servidores de 2008 do Conselho Nacional do Ministério Público, que proíbe os servidores do Ministério Público exerçam a advocacia. Não tenho visto.
O CNMP possui capacidade para expedição de atos normativos autônomos, artigo 130, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição Federal, desde que o conteúdo disciplinado na norma editada se insira no âmbito de atribuições constitucionais. A Resolução 27, por sua vez, tem por objetivo assegurar a observância dos princípios constitucionais de isonomia, moralidade e eficiência do Ministério Público, estando, portanto, abrangida pelo escopo da atuação do Conselho. A liberdade do exercício profissional não é um direito absoluto, devendo ser interpretada dentro do sistema constitucional como um todo. Isso é interessante. Não, esse é bem objetivo, né? É só dizendo que essa resolução do Conselho prevê que os servidores do MP não possam exercer a advocacia. Eu acho plausível, né? Porque, se me falha a memória, justamente para não confundir, né, o papel, né, que eles exercem no Ministério Público. Então, cadê aqui que ele fala? Que, não existe liberdade profissional na medida que tal direito não se mostra no seu dever, deve ser interpretado conforme a proibição. Conforme jurisprudência consolidada do STF, a proibição de que determinadas carreiras funcionais exerçam a advocacia não se revela inconstitucional, devendo ser, né, feito um juízo de ponderação entre os valores constitucionais eventualmente conflitantes, né? O direito dos administrados de ter uma administração pública proba e eficiente se sobressai em face do direito individual de alguns servidores de exercer a advocacia privada concomitantemente ao exercício do cargo público. Acrescente que absolutamente nada impede que o servidor se desligue do MP e ingresse no exercício da advocacia. Ou seja, não há violação do direito do servidor ao livre exercício da atividade profissional, cabendo-lhe unicamente efetuar a escolha de qual caminho seguir. Lembrando que as carreiras do MP, né, e da magistratura não podem exercer a advocacia, né? Então, acho que nada mais justo do que os servidores do MP. Não, nada contra, obviamente, né, os servidores do MP, eles exercerem, né, haver essa proibição. E aí a discussão girou em torno se caberia ou não o próprio Conselho Nacional regulamentar esse tema, né? E aí, tendo o Supremo dito que sim, né? Eles podem sim regulamentar essa temática da proibição. E aí, meu amigo, você quer comentar alguma coisa? Não. Justamente a pergunta que a gente vai fazer é justamente essa que eu resumi, né? A resolução, ela é constitucional, perfeitamente constitucional, né? Está entre as regulamentações do Conselho. E o ato normativo, ele é legal lá. Está entre as atribuições do Conselho também. A base, o motivo está aqui, ó. Porque não se discutia, né, se ela iria de encontro ao sistema normativo estabelecido pelo próprio Estatuto da OAB, né, quando elenca impedimentos e incompatibilidades entre as mais variadas atividades e o exercício da advocacia. Entre as atividades incompatíveis com a função de advogado está o exercício de cargo ou função, né, vinculados direta ou indiretamente a qualquer órgão do Poder Judiciário. Se, de um lado, é certo que o MP não está vinculado ao Poder Judiciário, a própria Constituição define como função essencial a atividade jurisdicional, sendo certo que as atividades exercidas em ambos se entrecruzam de diversas maneiras, sendo inúmeras possibilidades que um servidor do MP teria de interferir indevidamente no trâmite de um processo judicial no qual vislumbrasse algum escuso interesse. Então, por esses motivos é que não pode o servidor do MP exercer a advocacia. Se quiser, peça a exoneração e vá seguir o caminho da advocacia. Verdade. E esse argumento de liberdade de exercício profissional também pode ser invocado, né? Como tu já bem falaste, né? Porque o livre de exercício de profissão, ele tem limitações, né? Muito O embora direito é absoluto. Muito embora, me parece que tem alguns projetos de lei para que alguns servidores de tribunais possam exercer a advocacia, né? Justamente porque a remuneração não é tão elevada, e aí poderia exercer a advocacia, né? E só não poderia exercer... Não chega, né?
não poderia exercer contra o próprio órgão, né? Que é vinculado, mas É, não haveria esse tudo impedimento. quanto a lei não chega, né? A gente tem essa proibição ainda hoje, né? Fazendo só lembrando, né, que a gente, tanto eu como você, a gente exerceu o papel de juiz leigo. Veja que o juiz leigo, ele é uma função, né, também delegada pelo Estado, assim, naturalmente por meio de seleção pública, mas que não impedia exercer a advocacia. Veja que interessante, né? Pelo menos no meu caso, eu não podia exercer, eu estava nos juizados Só no especiais. juizado, né? No juizado que você atuava. A Isso, única exceção era a questão do juizado da Fazenda, que você fica impedido de atuar em qualquer juizado da Fazenda do Brasil. Eu isso. sinceramente não entendi muito essa, não cheguei a pesquisar muito a fundo qual é a razão desse impedimento, não, porque para mim o juizado da Fazenda é diferente de um lugar para outro. Mas Sim. Eu concordo também, né? Assim, não entendi também o porquê. Veja que isso foi por meio da resolução do CNJ, né? O ministro Joaquim Barbosa foi que acho que regulamentou a, a figura do juiz leigo, das atribuições. Lá que consta essa regrinha, né? Agora também não me recordo se está na Constituição, lá, quando tem essa previsão. Mas acho que isso não. só retificando aqui que eu não cheguei a assumir como juiz leigo, né? Eu fui aprovado nos concursos do Rio Grande do Norte e da Bahia. No Rio Grande do Norte eu fui convocado também, mas eu não respondi mais a convocação porque já não era mais de interesse. Mas você foi conciliador da Justiça Federal, rapaz. Isso Então, aí eu fui assim, contribuir você para a exerceu um papel importantíssimo, né? Beleza, meu amigo. Simbora. administrativa. Responsabilização de agentes públicos. É mais uma legislação aí com sinalização do Covid, né? Que sinaliza que o assunto é importante, sobretudo para a atualidade, né? Uhum. A análise da constitucionalidade da MP 966/2020, que dispõe sobre a responsabilização de agentes públicos por atos de improbidade, por atos relacionados com a pandemia, aliás. A MP dispõe, 966/2020, dispõe sobre a responsabilização dos agentes públicos por ação e omissão em atos relacionados com a pandemia da Covid-19. O STF decidiu que a MP é em princípio constitucional, mas deverá ser feita uma interpretação conforme a Constituição. Desse modo, o plenário do STF deferiu parcialmente a medida cautelar para, vamos lá, conferir interpretação conforme a Constituição do artigo 2º, no sentido de estabelecer que na caracterização de erro grosseiro deve-se levar em consideração a observância pelas autoridades de estandartes, normas e critérios científicos e técnicos, tal como estabelecidos por organizações e entidades internacionais e nacionalmente conhecidas, bem como dos princípios constitucionais da precaução e da prevenção. 2. Conferir ainda a interpretação conforme a Constituição do artigo 1º para explicitar que, para os fins de tal dispositivo, a autoridade a qual compete a decisão deve exigir que a opinião técnica trate expressamente sobre as normas e critérios científicos e técnicos aplicáveis à matéria, tal como estabelecidos por organizações e estados reconhecidas nacional e internacionalmente. E 2. A observância dos princípios constitucionais de precaução Esse e áudio, prevenção. o áudio tá um pouco. Oi, Pronto, melhorou. pronto. Então vamos lá. E dois? Qual o dois? E 2. A observância dos princípios constitucionais de precaução e prevenção. E foram fixadas as seguintes teses. Primeiro, configura erro grosseiro o ato da administração que seja violação ao direito à vida, à saúde, ao meio ambiente equilibrado ou a impactos adversos à economia por inobservância de normas de critérios científicos e técnicos e por inobservância de princípios constitucionais de precaução e prevenção. E 2. A autoridade a quem compete decidir deve exigir que as opiniões técnicas em que embasará sua decisão tratem expressamente das normas e critérios científicos e técnicos aplicados à matéria e da observância dos princípios constitucionais de precaução e prevenção, sob pena de se tornarem corresponsáveis por eventuais violações a direito. Para ressaltar que a MP não trata de crime ou de ato ilícito. Assim, qualquer interpretação de texto impugnado que dê imunidade a agentes públicos quanto a ato ilícito ou de improbidade deve ser excluída. Então, essa MP foi uma MP polêmica. Na verdade, ela é uma MP polêmica. Uhum. Por quê? Porque ela é aquela MP que fazia, que possibilitava, né, a exclusão lá de
responsabilidade de agentes públicos por ações tomadas no âmbito da COVID, da contenção da Covid-19. Né? Isso. É uma MP bastante criticada, que está ainda sujeita ainda a análise, né, no plenário, né, mas por ser recente ainda não chegou à pauta. Acho que deve chegar nos próximos dias, né? E que, em suma, ela diz o seguinte: ela diz que os agentes públicos somente poderão ser responsabilizados pela prática de atos relacionados com as medidas de enfrentamento à emergência de saúde pública decorrente de Covid, exemplo, dispensa de licitação para a compra de respiradores, ou de 2, combate aos efeitos econômicos e sociais decorrentes da Covid, exemplo, concessão de anistia ou remissão para empresários. Se tiverem agido ou se omitido com dolo ou erro grosseiro. Aí se traz uma distinção doutrinária, né, sobre as espécies, as subespécies, né, que é de culpa grave, culpa leve, culpa levíssima, e de erro grosseiro, né, o nome de culpa, que aí se associa à culpa grave. O STF, lembrando, ele não afastou nenhuma regra prevista nessa MP. Ele apenas deu interpretação conforme a Constituição. Né? Alguns dispositivos estavam um tanto que ambíguos, né, para aplicação, né? E para a sociedade passava a ideia de que não cabia responsabilização, né? Como está escrito lá, que não cabia responsabilização dos agentes públicos na adoção de medidas, né, de combate e contenção. Então, o STF disse assim, olha, calma, não é bem assim, né? De acordo com a Constituição, a melhor interpretação é essa daqui, ó. Quando o erro grosseiro, que para a tomada de decisões do agente público precisa estar embasado cientificamente e precisa adotar os princípios da precaução e da prevenção previstos na Constituição. Então, assim, quando eles não fizerem isso, não tiverem esse embasamento técnico científico, ou quando eles não tomarem não observarem esse princípio de precaução e prevenção, eles vão incidir em culpa, né? E a culpa pode ser leve, grave, gravíssima. E essa culpa, sim, pode causar sua responsabilização. Chung? Não, estou acompanhando. Pode seguir. Pronto. E aí, o STF continua, né, que também que quando for constatado erro dolo, que é a intenção, né, ou o erro grosseiro, o mero nexo de causalidade entre a conduta e o resultado danoso não implicaria responsabilização, né? Seria necessário que houvesse uma comprovação, né, desses institutos, né? E aí questionou-se também a questão da responsabilidade do parecerista e do decisor deve ser analisada de forma independente. Quer dizer, o parecerista é aquele que dá o parecer técnico, científico, dizendo que tal conduta ou tal ação ela é a melhor prática nacional e internacionalmente, né, Rick? E aí, nesse aspecto, o parecerista, o STF entendeu que, nos termos do artigo 1º da MP, né, e o artigo 28 da LINDB, que é a Lei de Introdução das Normas de Direito Brasileiro, né? Isso. A antiga LIC, né? Os novinhos não vão saber mais, não. Piada interna, né? É. O agente dizia o seguinte, artigo 28, que o agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro. E nesse sentido foi feita a distinção, né, entre responsabilidade do parecerista e responsabilidade do decisor, né, que é o gestor. Porque eles responderão pessoalmente por suas decisões. O parecerista pelo conteúdo do seu parecer e o responsável pela decisão pela sua decisão tomada em si, né? Só uma observação que esse artigo 28 da LINDB foi incluído pela Lei 13.655 e os artigos que foram incluídos por essa lei têm sido cobrados de forma mais exaustiva, né? Então, vale a pena você pegar, estudar a lei de introdução, né, a norma do direito brasileiro, com profundidade, principalmente nos últimos artigos, que é o que tem sido cobrado mais. Acho que é do 20 ao 30, 30 e pouco. Pois Pode seguir, tu falasse muito, tu realmente sublinhasse tudo agora. Quando o LINDB se chamava LIC, né, que é Lei de Introdução ao Código Civil, ele era um ramo do direito civil. Ele era aplicado extensivamente ao direito constitucional, ao direito administrativo, direito processual, né? Mas
a importância dele era tão grande para o estudo, né? Mesmo quando era leak, né? E o legislador viu que essas normas, elas não só deveriam estar restritas ao Código Civil, como elas já não eram, elas já eram aplicáveis aos outros ramos. Então, daí a modificação, né, da nomenclatura, né? Porque aí, quando você tira que ela é aplicada ao Código Civil e você amplia o leque de aplicação, né, ao todo as normas de direito brasileiro, você realmente dá o verdadeiro alcance que ela necessitava. Então, hoje eu diria só que ela não só deve ser observada, como ela deve ser obrigatoriamente observada, né? Assim, seria a mesma coisa que você não lê a Constituição para fazer uma determinada prova. Tem que ler a Constituição. Não só isso, né? E veja que interessante você ter mencionado isso, porque o Código Penal também tem uma lei de introdução. Isso. Só que quase ninguém, acho que, lê essa lei de introdução, né? Mas que também vale ficar uma recomendação para a leitura, né? Só que é um pouco mais extensa, né, do Código Penal. Né? Não chega a ser imprescindível quanto a da Lindby, mas é necessária também. Isso, exatamente. E aí, vários pontos também foram questionados nessa MP, mas aí vamos deixar só como não houve alteração de texto, houve somente essa adequação de sentido, vamos só deixar claro isso, né? O que é que a gente tem que observar nessa MP 966 de 2020? É que o erro grosseiro que vai ensejar a violação do direito, vida, tá, ambiente equilibrado, por inobservância das normas e critérios científicos ou dos princípios de precaução e prevenção, né? Aí vai ensejar a responsabilização e a autoridade que compete decidir deve exigir as opiniões técnicas que embasarão sua decisão expressamente, né? E a autoridade, aí fica o erro grosseiro e a necessidade da autoridade exigir embasamento técnico, né? E aí você vai perguntar, sim, como fica a questão da responsabilização da autoridade decisora e do parecerista, né? Assim, vão responder, como a gente já falou, de acordo com o artigo 28 da LINDB, de acordo com as suas especificidades, né? O parecerista, de acordo com o seu parecer, a gente tem que verificar se houve erro, dolo, se houve erro grosseiro ou se houve dolo, né? E o decisor também, né? Se ele observou corretamente e tal, o parecer, se ele tomou as medidas de precaução e prevenção previstas constitucionalmente, assim, eles vão ser responsabilizados na medida de sua responsabilidade individual, não em conjunto. Então, o importante aqui é a gente frisar essas teses fixadas no julgamento, né? Você citou, né, do item 1 e a do item 2, né? A autoridade a quem compete deve decidir que as opiniões técnicas em que se embaraçou a decisão tratem especificamente de normas e critérios científicos e técnicos aplicáveis à matéria, tal como estabelecidos por organizações e entidades internacional e nacionalmente reconhecidas, e da observância dos princípios, como você bem frisou nesse julgado, da precaução e da prevenção, sob pena de se tornarem corresponsáveis por eventuais violações a direito. Aqui eu acabei de... Pode falar. Não, fale, por favor. É que eu acabei de... Desculpa eu interromper. É que eu acabei de ter um insight, né? Assim, na verdade, é que o princípio da precaução e prevenção são princípios essencialmente de direitos ambientais. O direito ambiental, né? isso. E, assim, isso são interessantíssimos, né? Que, por exemplo, eles falam que a gente não só deve tomar medidas que antecipem eventuais prejuízos, né? Como medidas que diminuam o prejuízo já causado, né? Isso. Daí a prevenção e precaução, né? Isso. Aqui só frisando mais uma vez a questão do erro grosseiro, né? Não é porque não é simplesmente a culpa, né? Tem que ser algo realmente tenha um dolo ou algo muito que chame muita atenção, né? Para poder configurar a responsabilidade, né? Como você disse, do parecerista. O que eu ia comentar, deixa eu ver aqui, veio e fugiu, deixa eu ver se eu me lembro. Acho que aqui ele fala rapidamente de improbidade administrativa também, né?
O que eu quero é só deixar lembrar é que a improbidade administrativa é uma ação de natureza civil. Muita gente acha que a improbidade administrativa, pelo nome administrativa, é uma natureza administrativa, mas não é. Uma ação que visa reparar os danos, né? Com base na questão dos princípios, dano ao erário, né? Enfim, tá certo? Pessoal, então Não, mas vamos... Diz. eu vou encaminhar uma proposta para o Congresso para a gente também resolver essa questão aí, essa dúvida da geral, viu? Que é a chamada divisão de instâncias, né? Eu vou propor aí uma divisão administrativa de tribunais administrativos e tribunais jurídicos e tribunais residuais, na verdade, como já existe no direito francês, né? Tem esse sistema de partição, né? Mas Para os quê? tribunais administrativos não tem essas câmaras de arbitragem? Seria parecido com isso, não? Seria um pouco parecido com isso. Na verdade, eu iria aproveitar muito da estrutura que a gente já possui, entendeu? Eu só iria desvincular os tribunais de contas dos estados e dos municípios e da União, entendeu? Para uma estrutura, transformar num órgão autônomo, entendeu? Um judiciário administrativo, para que a gente pudesse ter esses casos de improbidade administrativa, os casos de servidores públicos, essas querelas, os casos de administração de licitações, que eles pudessem ser resolvidos apenas lá com força judicial, entendeu? Que hoje, se você observar, os tribunais de contas, eles não podem impor sanções, entendeu? Eles só recomendam, que é um desperdício de dinheiro público, a gente ter pessoas competentíssimas para analisar contas públicas, para analisar esses regimes jurídicos, essas adequações, e depois, no final, todo o trabalho deles ser somente sugestões para uma câmara de vereadores, por exemplo, no municípiozinho de, sei lá, Rio Branco, ou no município aqui de Pernambuco, lá de Cabrobó, de Itapsuma, Goiânia, né? Que muitas vezes, desculpe-me, não tem a menor competência intelectual para analisar esses brilhantes pareceres, né? Então, aqui eu só propor isso, eu vou elaborar um projeto de lei aí para Isso encaminhar. aí, meu amigo, isso aí. Mas, assim, veja que está na Constituição também que a sociedade civil pode propor projetos de lei também, Pode. né? Não Vamos lá, cabe então. apenas Vou apoiar, quero aos apoio de todo poderes... mundo, hein? É, isso aí. Não apenas aos membros do Poder Legislativo, né? Isso. Pessoal, vamos fazer aqui uma pausa rápida e a gente volta com o próximo vídeo. A continuação. Poxa, Oi? a gente Isso. tem tem uns 2 minutinhos ou 5 minutinhos ainda? Não, Nesse vídeo? a gente vai continuar. Mas quer Não, falar? tô ficando. A gente tem nesse bloco, será que a gente tem ainda 2 minutinhos? Fale, Porque só diga tem um aí. julgado. Não é Isso. que só tem um julgado, que é esse de conselhos profissionais. Será que a gente podia espremer aí? Não tem outro, não? Não, só esse na matéria, né? E administrativo. Ah, tá. Então tá ok. Então vamos adiante. Então vamos lá. Conselho profissional. É inconstitucional a suspensão do exercício profissional em razão do inadimplemento de atividade e anuidades devidas à entidade de classe. O Estatuto da OAB prevê que o advogado que deixar de pagar as contribuições devidas à OAB pratica infração disciplinar e pode ser suspenso do exercício, ficando proibido de exercer a advocacia enquanto não pagar integralmente a dívida com correção monetária. O STF, por sua vez, entendeu que esses dispositivos são inconstitucionais porque representam medida desproporcional que caracteriza a sanção política, além de ofender a livre iniciativa e liberdade profissional. É inconstitucional a suspensão realizada por Conselho de Fiscalização Profissional de Exercício Laboral de seus inscritos por inadimplência de anuidades, pois a medida consiste em sanção política em matéria tributária. Pois é, isso aqui eu... Bora lá. Isso aqui eu vou fazer só um simples adendo, né? O artigo 37 do Estatuto da OAB diz assim: a suspensão acarreta ao infrator a interdição do exercício profissional em todo o território nacional pelo prazo de 30 dias a 12 meses, de acordo com os critérios de individualização. Né? E no parágrafo segundo diz assim: a suspensão perdurará até que satisfaça integralmente a dívida, inclusive a correção monetária. De fato, essa sanção ela possui natureza claramente política. Entendeu? Por quê? Porque se eu tenho um modo de cobrar
anuidade da OAB, que é a ação de cobrança, ação de execução, né? Eu Uhum. impor um gravame superior a isso é desnecessário, desrazoável, né? E ela vai ferir várias normas, inclusive súmulas do STF, né? Por exemplo, a súmula 170 sobre cobranças de tributos do STF, ela diz que é inadmissível a interdição do estabelecimento como meio coercitivo para a cobrança do tributo. Vamos lá. Determinado estabelecimento está devendo ISS. A prefeitura vai lá e fecha o estabelecimento até ele pagar o ISS. É possível? Não é possível. Súmula 323. É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para o pagamento de tributos. Uma empresa de tecnologia compra equipamentos de tecnologia dos Estados Unidos, não paga o imposto, não paga o ICMS estadual, e chega na alfândega, pagou o imposto de importação, ok. Mas como não pagou o ICMS, o Estado vai lá e diz, não, vou tomar todas as suas mercadorias. É inadmissível isso, né? Na verdade, é até desrazoável a gente pensar, né? Súmula 547. Não é lícito a autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais. E artigo 127 do STJ, é ilegal condicionar a renovação de licença de veículo ao pagamento de multa, em qual o infrator não foi notificado. Pois é, sabe? Detran. O Detran não pode, se você for ver lá, quando você vai renovar o licenciamento do seu veículo, você vai ver lá uma listinha, se você cometeu alguma infração, de multas que já tramitaram, né? E, portanto, estão precisando de pagamento, e multas que estão em tramitação. Essas que estão em tramitação, elas não podem impedir a expedição do certificado do veículo. Por quê? Porque elas ainda estão em prazo de defesa, ainda pode haver ali, ela ser lidida, enfim. No mesmo caso, a questão da OAB, velho. Eu entendo a necessidade da OAB de manter em seus quadros adimplentes os advogados, né? Mas a gente tem que lembrar que se existe um meio autônomo para cobrança, né, impor um gravame superior significaria restrição indevida, né? E acabaria, na verdade, impossibilitando até o profissional de cumprir com o próprio trabalho, com o próprio esforço, fazer o pagamento de novas, pagamento das anuidades a que ele está inadimplente, né? Uhum. Só complementando as suas informações, veja que quando a gente... O primeiro desafio é passar no exame de ordem, né? Isso. Porque muita gente que é bacharel em direito e diz que é advogado. Não é advogado. Advogado quando você logra isso no exame de ordem, né? E faz o juramento perante o Conselho, né, da Ordem dos Advogados do Brasil. E aí, tem a primeira dificuldade, a anuidade. Essas anuidades geralmente não são baratas, né? E assim, no primeiro ano, né, os primeiros anos, as seccionais tendem a dar um desconto maior, tudo mais e tal. Mas com o passar do tempo, vai aumentando o valor das anuidades. E Pernambuco, né, é quase um salário mínimo. Quase um salário mínimo. exatamente. E E é assim, um valor que você paga sem nenhuma retribuição. Você não tem retribuição. Ah, você tem é, uma vaga no estacionamento. Bom, você chega é, lá, a maioria das vezes está ocupado. no caso, por meio das caixas de assistência, né, aos advogados, né, das CAAP, CAAR, enfim, desses caras da vida. E aí, muitas vezes, o advogado acaba ficando inadimplente. E por causa disso, justamente é isso que essa decisão veio combater, né? Veio de forma, veja que até um pouco tarde, né? Porque nós estamos em 2020 e agora que o Supremo disse que do Estatuto da OAB, acho que lá de 94, né, da Lei 8.906, dizendo que é inconstitucional proibir o exercício da advocacia por falta de pagamento de anuidade, né? Então, como você falou, se existem meios legais para a cobrança, não é razoável você impedir a única maneira que ele tem de ganhar o pão, o advogado tem de ganhar o pão dele é por meio da advocacia. E se a Pagar própria anuidade. Só pode pagar anuidade sem trabalhar, né? e se a OAB restringe essa possibilidade, né, que aí seria uma sanção política, né, como bem frisou, não é razoável. E, felizmente, o ministro Edson Fachin, que foi o relator, ele veio da advocacia. Então, assim, Isso.
Acho que foi, né, foi uma feliz coincidência, né? Porque nada mais sensato, né? Quando um magistrado ele vem da advocacia, ele já sabe das agruras que um advogado vivencia, né? Das dificuldades. E acredito, né? Que ele se E daí a esforça ao necessidade máximo, né? do STF ter essa composição tão heterogênea, né? De ter Uhum, juízes, de ter membros do Ministério Público e ter advogados, né? uhum. Quem sabe daqui a alguns anos, com a maturidade que a gente está conseguindo adquirir, ter também membros da sociedade civil, né? Que possam ter responsabilidade para levar também os pleitos, né? Para lá dos cidadãos. Isso é mais acho que o perfil mais americano, né? Eu acho que me parece que Mas o... no Brasil, Hã? a composição brasileira, né? Não, eu Tem digo também. assim, um magistrado vindo da Ah, sociedade sim. civil, né? Acho que realmente no nosso ordenamento isso não permite, né? Exceto Não, permite que não seja formado em direito, né? Permite essas que seja uma pessoa que tenha conhecimento jurídico. público, né? Notório, né? Uma É, reputação ilibada, né? E isso. tem todos os Mas, tipo, critérios. não há impedimento que ele seja um médico, por exemplo. Um médico, um advogado, sei lá, um engenheiro também. Mas aí tem que a questão maior, ele tem que comprovar, né, um notório conhecimento jurídico, né? Para Então, conhecimento jurídico. aí não que não tenha, né? Claro que tem muitos profissionais que não são do direito, assim, não fizeram academia, né? Não fizeram faculdade de direito, mas são extremamente estudiosos, né? E escritores de livros, inclusive. Principalmente o pessoal da carreira fiscal, né? E muitos deles vêm Tem da jornalistas, por exemplo, que são área de excelentes engenharia, né? nisso, né? Sem dúvida. Então, acho que era esse o registro que eu queria fazer também, né, desse julgado. Né? Tem mais algum comentário, amigo? Não, não. Então, acho que aí a gente finaliza mais essa parte, esse bloco, para a gente dar continuidade com colaboração premiada de direito processual penal, um tema extremamente relevante na área policial, na área do MP, da magistratura e das carreiras jurídicas. Beleza? Então, pessoal, até já. Tchau, tchau.